dia, vlog! Eu vi um desafio no YouTube e eu achei muito interessante, eu resolvi fazer. Que é um desafio que você vê a quantidade de tempo que você fica no celular. E aí você tenta ler nessa mesma quantidade de tempo. E aí eu fui dar uma olhada no tempo de tela do meu celular e eu fiquei chocada. Semana passada eu passei 4 horas e 54 minutos por dia no meu celular. O que é muito, eu confesso que eu fiquei bem chocada, porque eu não fico só no celular, eu tenho um computador também. E por mais que eu trabalhe com a internet, né, então o celular seja muito do meu trabalho, ainda assim eu não fico o tempo inteirinho, todos os minutos trabalhando. A gente sempre cai naquele buraco de ficar rolando o feed infinito e aí quando você percebe já passou sei lá quanto tempo. Então eu fiquei um pouco assustada com essa quantidade de tempo que eu tô gastando no celular, além do computador. Também já pararam pra dar uma olhada em quanto tempo que vocês ficam no celular? Eu confesso que eu não ficava olhando muito isso. Então, eu vou tentar ler 4 horas e 54 minutos. Não horas seguidas sem parar, claro, porque eu tenho outras coisas pra fazer, trabalho, enfim. E sinceramente eu não consigo ficar 5 horas seguidas sem parar lendo. Quieta, parada, não consigo. Mas eu acho que vai ser muito interessante porque eu nunca li tanto desse jeito. Serão 48 horas desse desafio. E eu quero muito ver o final, quanto eu vou conseguir ler e como que vai ter sido também essa experiência, porque eu acho que vai ser bem interessante. Mas antes da gente começar, eu quero muito comprar um livro que tá na minha lista, que eu tô com vontade de ler. E eu acho que é até mais legal e interessante pro desafio também eu começar uma coisa do zero. Então vamos lá na livraria. Uma coisa que eu acho muito legal é que você encontra essas casinhas nas ruas cheia de livros. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Isso é muito legal e você encontra em várias vizinhanças. Não encontrei nada que eu gostei, gente, então vamos continuar a caminhada até a livraria. Consegui achar o livro que eu queria, muito feliz. Voltando pra casa agora. Eu já cheguei em casa já tem um tempo, já fiz algumas coisas que eu precisava ter feito. Vou começar a ler o livro. Esse foi o livro que eu peguei, Amêndoas. Foi um livro que já estava na minha lista já fazia algum tempo, eu vi muitas pessoas falando super bem. E eu fui pesquisar agora pra falar pra vocês. Eu descobri que ele também estava muito famoso porque 2 membros do BTS estavam lendo ele, então vocês já sabem, né? Todo mundo queria ler também. E eu vi também que muitas pessoas que gostam de dorama, que gostam de histórias que se passam na Coreia, gostaram muito dele justamente por isso. É um livro que se passa na Coreia e a autora é coreana também, então também tem essa questão pra quem gosta, assim como eu. E eu vou falar pra vocês um pouco da história sem dar spoiler, é o que tá escrito na sinopse. É a história de um menino que tem uma condição neurológica que chama alexitimia. Eu não conhecia, descobri agora por conta do livro, que é uma condição que impede você de conseguir identificar e expressar sentimentos, seja qualquer um deles. Então raiva, tristeza, medo. E conta a história dele vivendo com essa condição num lugar seguro com a família dele e depois acontecendo um evento trágico e ele se vendo saindo dessa zona de conforto, conhecendo outras pessoas e tendo que lidar com isso quase que sozinho, mas aí ele faz um amigo e eu não vou falar mais do que isso, porque eu achei que a sinopse entregou bastante da história. Vamos ver, vou começar a ler, eu não comecei ainda. Eu vou colocar um timer do meu celular das 4 horas e 54 minutos e aí cada vez que eu parar eu dou um pause nele. Eu tô muito ansiosa pra começar a ler, especialmente porque eu já comentei com vocês que eu fiquei muito tempo da minha vida sem ler absolutamente nada, então eu tô tentando voltar agora com esse hábito e tá sendo muito legal essa experiência. E eu tô lendo também em inglês, que é algo muito difícil pra mim. Esse livro, inclusive, eu comprei, ele é em inglês, então eu sei que não vai ser uma leitura tão rápida quanto se fosse em português, mas sinceramente eu não ligo e até não gosto de ficar correndo com leitura ou tentando ler o mais rápido possível. Eu realmente quero ver se eu consigo entender e ver quanto tempo eu consigo ler também, e não quão rápido isso vai ser. Eu vou começar a ler agora e daqui a pouco eu volto.
Fiz minha primeira pausa agora, eu consegui ler por 1 hora seguida sem parar, li 30 páginas. Quando foi dando 1 hora, assim, eu comecei a ficar um pouco inquieta, querendo pegar meu celular. É bizarro isso, porque no dia a dia a gente não consegue perceber, é real um vício, né? Eu comecei a pensar, será que tem alguma notificação? Será que tem alguma mensagem? Será que tem alguma coisa que eu preciso ver? Eu deixei meu celular longe de mim, pra eu não ficar querendo olhar toda hora, mas depois dessa 1 hora eu comecei a realmente ficar inquieta, e aí eu fui, peguei meu celular, e aí sim eu resolvi fazer uma pausa. Eu tô gostando bastante do livro, tô conseguindo ler, tá sendo uma leitura até que fácil até agora, assim. É uma parte bem inicial do livro ainda, eu quero ver como que vai desenrolar a história, mas eu tô sentindo que eu vou gostar muito desse livro, porque só o início eu já consegui me conectar bastante, assim, com a história. Eu acho isso muito importante, porque eu já li alguns livros que já no início eu não me pega muito, e aí fica muito difícil de eu continuar a leitura. Então esse tá sendo ao contrário. Eu vou comer alguma coisa agora, e aí depois eu vou continuar lendo. Vou aproveitar esse tempinho também pra dar uma olhada nas coisas de trabalho que eu preciso fazer, e aí depois eu volto. Fiz uma pausa agora, eu li quase 1 hora de novo. Deu um pouquinho menos, eu consegui ler 44 páginas. Só isso que eu li nessas 2 horas, gente. Eu acho que, meu Deus, eu nunca tinha conseguido ler tanto assim. Mas no início dessa vez foi mais difícil. Eu tava com a cabeça cheia, eu tinha acabado de resolver algumas coisas, então eu tava pensando em muita coisa ao mesmo tempo. E aí, sabe quando você lê, mas você não tá lendo de verdade? Que você tem que voltar várias vezes pra reler aquilo, ver se entra na sua cabeça? Tava rolando isso. Mas eu acho engraçado que com o celular não é assim, né? Não precisa ficar fazendo isso. Aquelas que parece que começam a odiar o celular. Mas falando sério agora, depois que a história começou a mudar um pouco daquele início que eu comentei com vocês, que entrou meio que numa segunda parte, foi muito fácil, engatou a leitura, porque eu fiquei com aquela ansiedade boa, sabe? De querer saber do próximo acontecimento, eu fiquei entusiasmada e eu li até mais fácil e mais rápido também. Mas falando sobre ficar no celular, eu não sei se já comentei com vocês antes aqui no canal, mas a minha experiência aqui em Nova York em relação a isso é doideira. Aqui as pessoas andam com o celular colado na cara. E eu não tô exagerando. Eu já vi pessoa cair por causa disso. As pessoas esbarram umas nas outras porque elas não estão vendo o que tá acontecendo na frente. E a quantidade de gente que eu já vi tomando susto porque tá mexendo com o celular e do nada tem uma pessoa parada na sua frente querendo passar, juro pra vocês. E olha que eu não sou e eu não gosto desse lance de falar que o celular é uma coisa ruim, enfim. Até porque eu gosto do celular. Eu amo no final do dia assistir um vídeo engraçado quando eu tô muito cansada e eu não quero pensar em muita coisa séria. Eu só quero me divertir um pouco. Eu amo poder conversar com as pessoas que estão longe de mim, de poder tirar foto de uma forma fácil, enfim. Mas ultimamente isso tá me consumindo bem mais do que o normal e aí tá me incomodando um pouco porque cria uma ansiedade assim absurda. Pelo menos pra mim, não sei como que é pra vocês. Eu fico muito mais ansiosa. Mas é isso, agora eu tenho várias coisas pra resolver. Mais tarde eu vou tentar ler mais um pouco e aí eu volto pra gente conversar mais.
Bom dia, vlog! Uma das coisas que eu quero muito melhorar em relação ao uso do celular é logo quando eu acordo. Pra mim é uma das piores coisas pra minha ansiedade e eu sigo fazendo porque, né, muito difícil. Eu usava muito o celular antes de dormir, eu já comentei isso com vocês. Eu ia pra cama e eu ficava no TikTok rolando infinitamente. Quando eu via já tinha passado horas e era horrível, porque ao invés de eu descansar eu acelerava ainda mais a minha mente. Demorou bastante, mas eu já consegui mudar isso. Hoje em dia eu nem uso o celular antes de dormir. Eu até tenho deixado ele longe da minha cama justamente pra dificultar essa vontade às vezes de pegar. E eu sinto que ajudou bastante também a conseguir mudar esse hábito. Mas de manhã eu já acordo e uma das primeiras coisas que eu faço é olhar meu celular, o que é muito ruim porque nem deu tempo do seu corpo acordar direito e você já tá bombardeando a sua cabeça um monte de informação com coisa que você tem que resolver, com problema de trabalho. Não precisa disso, né? Então eu queria muito conseguir melhorar isso, acordar com mais calma, com menos ansiedade, fazer as coisas um pouco mais devagar, tentar pegar meu celular só depois que eu tomar meu café da manhã, que hoje em dia já é o contrário. Vamos ver se eu vou conseguir aí. Mas eu queria muito saber de vocês. Vocês também têm esse costume de pegar logo cedo ou pra vocês é mais tranquilo pegar depois? Vocês não ficam com essa ansiedade de olhar se tem notificação, o que já tem que resolver no dia? Quero muito saber de vocês. Mas voltando ao desafio, ontem eu consegui bater a meta que eu precisava e eu fiquei muito feliz, porque pra mim, assim, ter lido essa quantidade que eu li foi algo surpreendente. Ontem eu comecei a ler relativamente tarde pra mim já. Eu comecei a ler só depois que eu já tinha tomado banho, que eu já tinha feito o jantar, a gente já tava mais tranquilo. Falei, não, agora eu vou pegar, no momento que eu ia pegar meu celular, eu vou pegar pra ler e começar a relaxar pra eu poder dormir. Ontem o Victor também tinha algumas coisas pra resolver, então eu acho que também isso ajudou eu ler mais, porque ele tava fazendo o que ele tinha que fazer, então eu falei, agora eu vou pegar o livro e vou ficar lendo também. Então eu li 2 horas e 40, que era o que faltava, e eu consegui ler 82 páginas. Isso é muita doideira pra mim, tá? Eu tô muito surpresa de ter conseguido ainda mais em inglês, de ter conseguido ficar concentrada tanto tempo. E a história, ela também foi escalando, ela foi ficando cada vez mais interessante, ela foi melhorando e eu fui ficando cada vez mais presa, então eu não queria parar de ler, porque eu queria saber o que ia acontecer depois. Mas no começo não foi tão fácil, não dar aquela olhadinha no celular. Sério, parece que é um bicho que tem no corpo, que você fica meio incomodado, você quer pegar o celular. Eu até falei pro Victor, meu Deus, que é isso? Eu tô com vontade de pegar o celular pra ver se tem alguma coisa. E olha que eu achava que eu não era assim, eu achava que eu era super tranquila em relação a isso. Então no final do dia eu consegui ler as 4 horas e 54 minutos. Eu li um total de 156 páginas, mas de novo, eu só marquei por pura curiosidade, por causa do desafio, porque não é sobre uma disputa de velocidade, enfim. Mas o meu celular ontem marcou que eu fiquei 5 horas e 33 minutos, mas dessas 5 horas, 2 horas e 20 foi só no bloco de notas. Eu deixei aberto o dia inteiro porque eu tava fazendo a anotação do celular. E pra mim o que eu mais fiquei empolgada e impressionada foi que eu consegui ficar só 1 hora e 20 no Instagram, em redes sociais. Isso aqui pra mim, eu nem acreditei. Caiu muito e o Insta é a coisa mais difícil de longe pra mim. Eu até tava falando ontem que sempre parece que eu tô perdendo alguma coisa. Por mais que eu entre no Instagram às vezes e não tenha absolutamente nada acontecendo, eu só fico scrollando. Tenho essa sensação de que se eu ficasse fora, eu ia perder alguma coisa. Não perdi nada. Então hoje a meta são 4 horas e 42 minutos, que foi o tempo que eu fiquei na semana passada, na terça-feira. Quero muito ver como que vai ser hoje. Já já vou começar a ler, vou resolver algumas coisas antes e aí depois eu volto pra gente conversar de novo. Eu parei agora, eu consegui ler por 1 hora seguida. Hoje eu comecei a ler muito mais tarde, eu quero ver se vai dar tempo de cumprir o desafio no final do dia. Mas agora eu vou sair de casa, pegar um cafezinho e aí eu volto e continuo. Já voltei do café, já consegui sujar minha roupa de café. Agora eu vou continuar a leitura porque ainda falta muito tempo. Fiz mais uma pausa, eu tô achando que eu vou acabar o livro bem antes do tempo. Quem diria, não é mesmo? E ainda falando sobre esse assunto de livros, eu não sei se vocês estão acompanhando os
Book Talks, eu acho que é assim que fala. A gente tem os booktubers daqui do YouTube, né? E agora tem um outro tipo de conteúdo no TikTok, que é um pouco diferente, que eu sinto que é mais voltado pra mostrar as compras, mostrar os novos livros. E eu tenho acompanhado e tenho visto que as pessoas estão falando sobre isso, porque assim, como qualquer outra coisa que cai no TikTok, vira uma estética. E não seria diferente com os livros, né? Criou-se já uma estética sobre as pessoas que são leitoras, a estética sobre ler livros, gravar vídeos lendo livros, das pessoas querendo ler mais, e isso é ótimo. Tem muita gente que assiste esses vídeos e se sente muito motivada a ler mais, a criar esse hábito. Mas o que tem acontecido são os vídeos de pessoas abrindo caixas e caixas da Amazon com os livros novos que elas compram. Sei lá, eu já vi vídeo de gente que comprou 30, 40 livros de uma vez. E não tem como você ler tudo isso nessa velocidade que as pessoas compram novos. Não tem como. E aí eu já vi vídeos também de, os 100 livros que eu ainda não li. A pessoa tem mais de 100 livros parados que ela comprou e ela não leu ainda, e aí ela continua comprando novos livros e gravando o vídeo das novas caixas. E isso tem gerado uma discussão, né, de até que ponto isso é legal e até que ponto isso cria uma ansiedade, gera quase que uma pressão de você ter que ler mais e ler muito mais rápido. Sem falar na questão de comprar por comprar, né, porque cria-se um consumismo com isso, de ser um consumismo mais aceitável, por ser de algo bom que agrega na vida das pessoas. Eu não sei se vocês já se sentiram assim. Eu já me sentia um tempo atrás, essa pressão de até o final do ano eu tenho que ter lido 60 livros, eu tenho que ler em tal velocidade. Eu acho sim que esses conteúdos são super legais. Eu adoro assistir, inclusive. Eu me sinto super motivada. Eu fico com vontade de cada vez mais criar esse hábito na minha rotina, que eu tava sentindo falta, mas até certo ponto, porque eu lembro que eu vi um vídeo onde a pessoa chega com pilhas e pilhas e ela vai colocando em cima da mesa a quantidade de livros novos, e aquilo me deu muita ansiedade, porque aí fica a pergunta, né? Você tá lendo porque você gosta, pra se sentir bem com aquele hábito, porque você fica feliz com aquilo, ou você tá lendo só pra passar uma imagem de uma pessoa super culta e super inteligente? Eu tenho usado 2 aplicativos para registrar as leituras. Um é o Goodreads, que eu acho o aplicativo horrível, muito feio, e eu acho que ele precisa urgente de uma atualização, mas eu continuo usando ele porque eu sinto que é o que as pessoas mais usam, então é onde eu consigo encontrar mais informações sobre os livros. E tô usando um outro também, que ele é novo, uma amiga que me apresentou, que chama Oku, eu não sei como que fala. Ele é muito fofo, esse aplicativo. E eu tenho gostado muito de poder registrar as minhas leituras, ver o que meus amigos estão lendo também, porque de certa forma me deixa motivada, me inspira a ler mais. Mas eu uso só pra isso. E aí eu descobri um tempo atrás que o Goodreads tem uma função que você consegue criar metas de leitura e até registrar, tipo, o quanto que você já leu daquele livro. E aí eu também vi uma discussão rolando sobre isso, de até que ponto isso é interessante pra você ou não. Tem muita gente que fica motivada, então você consegue se motivar criando uma meta. Eu preciso terminar de ler esse livro. Então você fica sempre lembrando daquela meta e aí você volta pra ler o livro, mas também cria uma pressão e uma ansiedade sobre ter que ler super rápido só pra colocar lá que você leu tantos por cento do livro em tanto tempo e bater a meta e já começar um outro livro. E aí, às vezes, você nem curtiu a leitura, você nem gostou da leitura, e aí você já colocou lá que você leu e aí você já vai pro próximo. Mas, de qualquer forma, eu tenho gostado muito de registrar o livro, de ter usado esses 2 aplicativos. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto? Comenta aí pra gente conversar sobre isso, pra gente ter essa troca. Agora eu vou terminar de ler o livro e aí depois eu volto pra gente conversar. Gente, acabei o livro, ficou faltando 2 horas e 16, mas eu vou concluir agora o desafio porque o intuito era ler o livro ao invés de ficar no celular e eu consegui terminar o livro. E eu tô muito feliz com isso. Eu amei tanto esse livro. Eu fiquei muito triste que acabou, queria que ele durasse mais. Que livro lindo, sério. Eu gostei muito de como foi separado as partes do livro, eu gostei de como ele foi escrito, então fica aqui também a minha recomendação. Mas agora falando das minhas considerações sobre o desafio. Foi muito divertido e interessante. Ter feito esse desafio me deu mais vontade ainda de ler. Eu fiquei muito mais empolgada de seguir nesse hábito da leitura, né? E mostrou também que eu consigo ler e eu consigo ler bastante. E principalmente me mostrou que se eu não olhar meu celular, se eu não entrar no Instagram, nada vai acontecer. Vai continuar a mesma coisa de sempre. Outra coisa também que me mostrou é que no início pode ser difícil, mas quanto mais eu leio, mais eu consigo ficar concentrada naquilo.
aquilo. Então eu fui sentindo assim o processo de conseguir aumentando um pouquinho mais a minha concentração. E uma coisa que eu já tinha sentido antes, quando eu voltei a ler um pouco, né, esse ano, e agora eu senti ainda mais, é que eu fico muito menos ansiosa quando eu leio, porque eu já falei pra vocês que eu penso em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e quando eu tô lendo eu foco só na história, no que tá acontecendo, então é o momento também da minha cabeça conseguir focar em uma única coisa e eu ficar um pouco mais calma. Eu não vou ler desse jeito sempre, né, porque muito tempo, não tem como, eu me programei pra gravar esse vídeo, então tempo disponível e tudo mais, mas não é sempre que isso acontece. Então isso também é um lembrete pra você não se comparar com quantidade que eu li, nem quanto tempo eu li, por nada disso. Então eu quero continuar com esse hábito da leitura, especialmente à noite, que é o momento que eu senti que mais fez diferença pra mim, até melhorou a qualidade do meu sono. Mas se você me perguntar se eu faria esse desafio de novo, não faria, a não ser que fosse pra gravar o vídeo. São muitas horas, mas eu acho muito legal quem quiser tentar fazer algo nesse estilo. Talvez não na mesma proporção de tempo, um dia específico que você tiver mais de boa, no final de semana que você tiver a fim de ler um livro. Coisas que me ajudaram nesse desafio foi ficar com o celular bem longe de mim enquanto eu tava lendo e colocar ele no modo não perturbe. E no meu caso, ficar mudando bastante de posição quando eu começava a ficar um pouco mais inquieta. Sobre concentração, eu sou uma pessoa que eu só consigo ler bastante tempo com fone de ouvido. Sim, eu sei que isso pode parecer estranho, o Victor me acha estranha por isso. Mas é o jeito que eu consigo me concentrar, porque eu não presto atenção nos outros barulhinhos que podem acontecer em volta de mim. E eu até criei minha primeira playlist aqui no YouTube, eu vou deixar linkado pra vocês, com as músicas que eu gosto de escutar enquanto eu leio. Mas eu acho legal também você descobrir qual é a forma que você consegue ficar mais concentrada. Então, no primeiro dia, eu li 156 páginas em 4 horas e 54 minutos. E no segundo dia, que foi hoje, eu li 104 páginas em 2 horas e 26. Esse vídeo foi bem diferente do que eu costumo fazer, mas eu achei muito legal, me diverti bastante. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, de deixar seu comentário pra gente conversar. Se você não é inscrito no canal ainda também, se inscreva e boa noite!